Olá, turma, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, todos com saúde, para que a gente possa, mais uma vez, trabalhar o tema do direito tributário. Na aula anterior, nós falamos da suspensão da exigibilidade do crédito tributário dentro de duas hipóteses, a moratória e ainda o parcelamento. Hoje, dando continuidade ao nosso tema, vamos falar do depósito do montante integral, vamos falar ainda do mandado de segurança, a liminar e mandado de segurança, e a tutela antecipada em outras ações. Então hoje é o tema que nós vamos trabalhar, o tema é esse, moratória, mandado de liminar e mandado de segurança e ainda a tutela antecipada em outras ações. Espero que gostem e vamos lá. Meus caros, vejam só. O depósito do montante integral, da forma como está colocada pelo CTN ou no CTN, trata-se de um direito subjetivo do contribuinte. O que significa falar em direito subjetivo do contribuinte? Significa dizer que é um instrumento, que é uma ferramenta que está à disposição do contribuinte. Portanto, ele pode depositar a integralidade do montante devido e, ao assim proceder, irá suspender a exigibilidade do crédito tributário, certo? Então, o propósito dessa hipótese é justamente promover, provocar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Vejam, o depósito do montante integral, ele tanto pode ser utilizado na via judicial, assim como nas esferas administrativas de cada sujeito ativo. Então, não há restrição se eu vou provocar uma discussão administrativa ou se eu vou provocar uma discussão judicial para fazer uso do depósito do montante integral. E ainda aproveitando essa fala, percebam que nos termos do CTN, tá? Da forma como o CTN coloca, o depósito do montante integral ele não é pré-requisito para discussão, seja judicial, seja administrativa. Agora, a vantagem de fazer uso do depósito do montante integral tanto para a esfera judicial, assim como para a esfera administrativa, é o quê? É porque ele provoca a interrupção dos juros de mora. Ou seja, aquele valor que o contribuinte está devendo, aquela quantia, ela não mais será atualizada, digamos assim, da forma que seria se o contribuinte não fizesse esse depósito. Por que isso? Porque uma vez que eu faço esse depósito, uma vez que eu deixo à disposição aquela quantia, se eu ganhar, aquela quantia vai voltar para mim, como nós iremos analisar mais adiante, ou se eu perder, aquela quantia que eu já coloquei à disposição, ela será utilizada para quê? Para extinguir o crédito tributário. Olha, o dinheiro está aqui, certo? Então, pare, portanto, de provocar essa fluência dos juros de mora. Então, essa daí é uma grande vantagem de se fazer uso do depósito do montante integral. Claro que às vezes pode ser um tanto quanto complicado para um contribuinte ele fazer esse depósito. Vai que ele não tem essa quantia para depositar, não é? Então, é preciso analisar efetivamente caso a caso, na prática, para discutir e encontrar a melhor hipótese de, eventualmente, se é que é esse o desejo do contribuinte, provocar a suspensão do crédito tributário. Portanto, o que é que nós temos? Objetivos do depósito do montante integral. Na via judicial, suspende a exigibilidade do crédito tributário. Na via administrativa, também suspende e evita essa fluência dos juros de mora. Tá? Vejamos agora essas duas súmulas, uma do STJ e outra do STF. Vamos começar pelo STJ? Súmula 112 do STJ. O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro. Olha só. Somente suspende a exigibilidade, deixa eu mudar aqui. Somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro. Meus caros, essa súmula vinculante do STJ, ela é bem autoexplicativa, não é? E ela, claro, ela vai explicitar, digamos assim, o que o CTN colocou em relação à terminologia utilizada pelo legislador. Depósito do montante integral.
Então, o STJ fez? Ele tornou isso mais explícito e mostrou qual é a opinião daquela corte se o contribuinte resolver fazer o depósito do montante integral. Isso significa dizer o quê, turma? Isso significa dizer que, se o contribuinte depositar 1 centavo a menos, não há integralidade do montante, pelo que não deverá o Poder Judiciário aceitar que os efeitos que o depósito da integralidade do montante provoca, que é justamente a suspensão do crédito tributário, aconteça. Então, digamos assim, se faltar um único centavo que seja, não houve a integralidade do depósito. Não ocorrendo a integralidade do depósito, não há o que se falar em suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Tá bom? E a súmula vinculante número 28. Não preciso dizer que súmula vinculante, só quem edita é o Supremo, né? Mas vamos lá. É inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário. Essa súmula ela nos traz bastante informação. Olha só que interessante. Vou repetir, inclusive vou grifar aqui com outras cores. É inconstitucional a exigência de depósito prévio, tá? Vejam só, não está falando textualmente do depósito do montante integral. É inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário. Meus caros, vejam só, a Constituição ela vai dizer que lei não poderá excluir do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Então, é um direito constitucional, é um direito fundamental o acesso à justiça. E a Constituição, quando assim colocou no seu texto, ela não condicionou a qualquer depósito para que o contribuinte pudesse provocar o Poder Judiciário a fim de discutir um crédito tributário qualquer. Então, o que essa súmula nos está explicando? Se o contribuinte quiser provocar o Poder Judiciário para discutir a constituição de um crédito, para discutir um crédito tributário, para discutir um lançamento, não há a necessidade de fazer qualquer depósito prévio. Então, é isso que essa súmula vinculante está dizendo. Eu separei aqui para vocês duas jurisprudências que compilam o que nós acabamos de estudar. Vejamos. Processual, depósito inibitório de ação fiscal. Contribuinte vitorioso, né? Olha que bacana. Contribuinte vitorioso. Levantamento. O depósito inibitório de ação fiscal deve ser devolvido ao contribuinte em caso de este ser vitorioso na ação relativa. Então, o que acontece? Eu, contribuinte, entrei com uma ação judicial e, para provocar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, eu fiz o depósito do montante integral. Tá? Nesse caso dessa jurisprudência, eu fui vitorioso. Se eu fui vitorioso, o que acontece? O dinheiro que eu depositei para assegurar e para suspender a exigibilidade do crédito tributário deve ser devolvido para mim, obviamente. Né? Eu fui vitorioso. E aí, olha só, não é lícito ao fisco, o fisco não pode apropriar-se de tal depósito a pretexto de que existem outras dívidas do contribuinte, oriundas de outros tributos. Ora, se eu entrei com essa ação, fiz o depósito, consegui a suspensão do crédito, mas ainda estou devendo outros tributos que eu posso estar discutindo, tá? Então, o fisco não pode reter esse meu depósito, ele não pode dizer, ei, guarda esse dinheiro aí, porque esse dinheiro a gente vai utilizar, apesar dele ter ganhado essa primeira discussão, nós vamos utilizar esse dinheiro para que seja pago outro tributo que ele está devendo. Não, isso aí é outro objeto. Essa discussão não foi levada, não foi trazida para essa ação judicial. Essa ação judicial teve um objeto delineado, um objeto delimitado. Portanto, não caberia essa
essa retenção, digamos assim, do depósito que eu fiz para discutir, vamos supor, IPTU, e agora esse dinheiro ser utilizado para pagar ITBI. Outra jurisprudência. Tributário, suspensão da exigibilidade do crédito, depósito do seu montante integral. Direito do contribuinte que independe de autorização judicial, tá? Então, aqui nós vemos mais uma vez a confirmação que o depósito do montante integral trata-se, como nós vimos, de um direito subjetivo do contribuinte. Tudo bem até aqui? Turma, por favor, se algo não ficou muito claro, como eu sempre digo nas aulas presenciais, manda um torpedo para mim, escreve alguma coisa aí nos comentários, participem, tá? Porque assim eu posso ter uma noção melhor a respeito da participação de todos, a respeito do grau de entendimento de cada um de vocês. Então, é muito importante que vocês me deem essa resposta, que vocês façam essa provocação, que vocês me questionem, que vocês lancem dúvidas a respeito dessa matéria que nós estamos discutindo, certo? Peço aí essa gentileza de vocês. Vamos seguir para trazer esse gráfico aqui, que é, portanto, aí um resumo do que nós vimos até agora. Nós temos aí a ação judicial. Nessa ação judicial foi feito o depósito do montante integral, tá? Depósito, vou até colocar assim, integral do montante. Lembrando que o depósito do montante integral, ele tanto pode ser utilizado na via judicial, assim como na via administrativa, certo? Tanto na via judicial como na via administrativa. E o que ele provoca é o quê, turma? A suspensão do crédito. Tá? Provoca a suspensão do crédito. Então vamos pegar só aqui a ação judicial. Se foi desfavorável ao contribuinte, né, o que acontece? Aquele valor que foi depositado será convertido em renda para o sujeito. Qual sujeito? Ativo ou passivo? Sujeito ativo, né? Que é o detentor do crédito. E aí será convertido em renda ao sujeito ativo, provocando, portanto, aí a extinção do crédito tributário. O crédito tributário ele vai desaparecer. No entanto, se foi favorável ao contribuinte, o que acontece? Ele levanta o depósito, ou seja, aquele dinheiro volta para o bolso do contribuinte. Tudo bem? Tranquilo, né? Bom, vamos adiante, vamos continuar e vamos agora falar das reclamações e os recursos no processo administrativo. Vejam só, quando o CTN ele fala em reclamações e os recursos no processo administrativo, a doutrina também pode utilizar uma outra nomenclatura, como por exemplo a impugnação. Esse termo de impugnação ele é muito utilizado para o primeiro grau, tá? Primeiro grau administrativo. E temos também, portanto, os recursos no processo administrativo. O que é impugnação, pessoal, no processo administrativo? Se você está mais acostumado com o processo judicial, essa impugnação é equivalente a uma contestação. Ou seja, eu não concordo com aquilo que foi lançado, não concordo com o crédito, eu não sou contribuinte, então eu vou fazer, portanto, a impugnação, eu vou contestar, eu vou combater, uma vez que eu discordo do lançamento. Quando há essa discordância, se eu estou impugnando, eu estou lançando dúvida em relação ao crédito tributário. E se eu estou lançando dúvida em relação ao crédito tributário, não há certeza. Não havendo certeza, é claro que, portanto, não se pode cobrar o crédito. Daí o porquê do CTN, o nosso legislador, tem inserido também a impugnação e o recurso dentre as hipóteses de suspensão do crédito tributário. Então, em semelhança do que nós vimos lá na ação judicial, da qual há a possibilidade de fazer uso do depósito do montante integral para suspender, esse fluxograma aqui vai ser bastante semelhante. Olha só, havendo impugnação ou recurso, impugnação, primeiro grau, recurso, os demais graus, tá? Porque no processo administrativo tributário, cada sujeito ativo ele vai organizar
os graus de julgamento que existem no processo administrativo. Tá? Então, existindo impugnação ou recursos administrativos, se a decisão for desfavorável ao contribuinte, né? Se a decisão for desfavorável ao contribuinte, isso daí irá provocar o fim da suspensão do crédito tributário, ou seja, ele pode ser exigido novamente. No entanto, se a decisão for favorável ao contribuinte, né? Se for favorável ao contribuinte, vai provocar o quê? A extinção do crédito tributário. Então, o contribuinte ele se livrou daquele crédito, uma vez que ele foi vencedor na demanda administrativa. Vamos lá? E agora, para terminar, nós temos aí a liminar em mandado de segurança ou ainda as liminares em outras ações. Coloquei aqui entre parênteses tutela antecipada, porque essa é a terminologia utilizada pelo CPC atualmente, né? Mas vamos utilizar, digamos assim, da forma como o CTN nos traz. Então, o mandado de segurança, né, turma? O que é o mandado de segurança? O mandado de segurança é um remédio constitucional, está previsto lá no artigo 5º, inciso 59, e foi regulamentado pela Lei 12.016 em 2009. Ele serve para assegurar a fruição, a proteção de um direito líquido e certo. Mas não é todo direito líquido e certo que pode ser reclamado pela via do mandado de segurança. Ele vai receber, inclusive, a denominação de um remédio residual, uma vez que só pode ser utilizado quando o direito reclamado não puder ser amparado por habeas corpus ou por habeas data. Então, não sendo objeto de habeas corpus, não sendo objeto de habeas data, possivelmente o mandado de segurança é um instrumento hábil a ser utilizado pelo contribuinte. Isso porque ele deverá reclamar que alguma ilegalidade ou abuso de poder foi cometido por uma autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público e demonstrar que há fundamento no que ele alega, ou seja, que existe aí um direito bom, um direito sólido, mesmo porque o mandado de segurança, na ação do mandado de segurança, não há a instrução probatória, você deve ingressar com todos os instrumentos de prova pré-constituídos, certo? E precisa mostrar para o juízo, precisa mostrar para o Poder Judiciário, de que se houver demora naquela prestação jurisdicional, o seu direito possivelmente ele irá perecer. Daí porque a necessidade de demonstrar o periculum in mora, o perigo da demora, e o fumus boniuris, a fumaça do bom direito. Então, a liminar dada em sede de mandado de segurança, ela sim provoca a suspensão do crédito tributário, da mesma forma que a tutela antecipada, né, ou nos termos do CTN, as liminares em outras ações, assim o fazem. Você pode agora estar se perguntando, tá bom, mas quais são essas outras ações? O interessante é que, ao CTN ter feito uso desse termo em outras ações, a ideia foi justamente não limitar, não dizer qual ação específica provocaria isso. Ele foi específico no mandado de segurança, admitindo que a liminar pode suspender o crédito tributário. Então, para além da liminar no mandado de segurança, qualquer outra ação na qual foi pedida e deferida essa tutela antecipada, então isso daí pode também promover a suspensão do crédito tributário. Então, uma vez conferida a liminar ou a tutela antecipada, isso daí, essa liminar ou essa tutela antecipada sendo revogada, tá? Sendo revogada, o que vai acontecer é o fim da suspensão do crédito tributário, o que mais uma vez vai trazer a possibilidade de exigir do contribuinte o crédito tributário. No entanto, se a liminar ou a liminar em mandado de segurança ou a tutela antecipada em outras ações for confirmada, né, aí o que vai acontecer? A extinção do crédito tributário. Tá? Então, nós temos aí, portanto, essa abertura que o CTN deu,
tanto para liminar em sede de mandado de segurança, assim como a tutela antecipada em outras ações, né? Ou como ele diz, liminares em outras ações. Tudo bem? Meus caros e caras, espero que vocês tenham gostado dessa apresentação, espero ter sido claro o suficiente. Por favor, me auxilie nesse sentido de dizer se foi bom, se foi razoável, quais são as críticas que vocês poderiam trazer, críticas construtivas, fazer questionamentos, trazer dúvidas, né? Vamos provocar essa inquietação em relação à nossa matéria, tá bom? Agradeço mais uma vez a presença de vocês, a audiência de vocês. Espero que tenham gostado. Fiquem bem e estudem a nossa disciplina, tá bom? Valeu, turma. Muito obrigado e até a próxima.